Você já parou para pensar no poder que as redes sociais têm sobre a sua vida? A geração Z, uma geração que nasceu emergida na era digital. Estes não conheceram um mundo sem tecnologia. Por nascerem nesse cenário atual e amplamente conectado, essa geração traz consigo um conceito de mundo sem nenhum limite temporal ou geográfico. Devido a isso, foi denominada por migrar de uma coisa para outra. Olham televisão, ficam no telefone, no computador, entre outras coisas, simultaneamente. Para o educador e pesquisador Mark Prensky, esses jovens estão acostumados a obter informações de forma rápida e costumam recorrer primeiramente a fontes digitais e à web, antes de procurarem em livros ou na mídia impressa. Por causa desses comportamentos e atitudes e por entender a tecnologia digital como uma linguagem, Prensky os descreve como nativos digitais, uma vez que falam a linguagem digital desde que nasceram. Essa geração, como Prensky destaca, pensa e processa informações de forma diferente, e sua familiaridade com a linguagem digital faz com que ela seja, para eles, como uma segunda língua. A analogia que ele faz de que a linguagem digital seja uma segunda língua também se estende às gerações mais velhas. Na opinião do autor, aquelas pessoas que aprenderam a usar as tecnologias digitais ao longo de suas vidas adultas são imigrantes digitais. Mesmo que aprendam a ser fluentes no uso da linguagem digital, eles ainda manifestam um certo sotaque, que pode ser observado no modo com que usam a mesma tecnologia e recursos digitais que os nativos. Mas como isso afeta o dia a dia dos nativos digitais? O acelerado avanço tecnológico, o fluxo constante de informações e as expectativas sociais intensificaram os sentimentos de ansiedade entre os membros da geração Z, moldando suas experiências e interações sociais de maneira única e complexa, na qual pode surgir dificuldades de relacionamento, isolamento social e até mesmo prejudicar o desempenho acadêmico e profissional. De acordo com o relatório da Pew Research Center, a geração Z está altamente conectada digitalmente, com 95% dos adolescentes possuindo ou tendo acesso a um smartphone e 45% dizendo que estão quase constantemente online. A pressão para se destacar, a constante comparação com os outros e o medo de perder experiências são fatores que agravam a ansiedade entre os jovens da geração. Como apontado por Rideout e Robbie, a presença constante nas mídias sociais pode levar a comparação social negativa e sentimentos de inadequação, o que contribui significativamente para o aumento de problemas com a saúde mental. Além disso, o estudo publicado no Journal of Abnormal Psychology descobriu que entre 2009 e 2017 houve um aumento de 71% nos sintomas de ansiedade grave entre adolescentes de 18 a 25 anos. De acordo com a doutora Jean, o aumento do uso de mídias sociais está correlacionado com a diminuição no tempo dedicado a atividades que promovem o bem-estar, como interações sociais, presenciais e exercícios físicos. A exposição contínua às mídias sociais e a pressão para manter uma presença online perfeita pode contribuir para os altos níveis de estresse e ansiedade. Essa pressão, associada à preocupação do processo de crescimento e de assumir novas responsabilidades, domina o processo de ansiedade. A psicóloga Karen Gomes destaca também o impacto das redes sociais no sono dos jovens. O uso excessivo de dispositivos digitais, especialmente antes de dormir, está associado com distúrbios do sono. A privação do sono agrava os sintomas de ansiedade e pode levar a um ciclo vicioso de insônia e problemas de saúde mental. O uso dos smartphones também está atrelado ao uso significativo de redes sociais, onde se encontram vídeos que duram menos de 1 minuto. Atualmente, essas redes sociais são adotadas pela facilidade de buscar informações de forma rápida. Isso demonstra ansiedade excessiva, visto que a rolagem das redes é constante e exagerada, de modo que causa impaciência em jovens adultos da geração Z. A pandemia do Covid-19 trouxe também mudanças nos hábitos de consumo em todo o mundo, e nativos digitais foram bastante afetados. Houve um grande aumento nos níveis de ansiedade devido ao distanciamento social.
Portanto, é necessário que haja estratégias de enfrentamento. Isso inclui ensinar habilidades emocionais, ou seja, demonstrar para os jovens como eles podem lidar com as emoções negativas de forma saudável e praticar técnicas de autocuidado, realizando alguma atividade física, pois ajuda a manter a saúde mental saudável e desenvolver uma atitude positiva. Outra situação que parece caracterizar nativos digitais é seu processo de aprendizagem. De um lado, temos a geração dos imigrantes digitais, vindos de uma cultura de passividade em seu meio escolar, em que a aprendizagem se dava pela transmissão de conhecimentos do professor ao aluno e de mero espectador em relação às tecnologias de comunicação de sua época, rádio e televisão. Do outro lado, temos os nativos digitais, que querem ser usuários e não simplesmente ouvintes ou observadores. Eles se sentem estimulados e motivados a participar de atividades que os convidem a interagir. O que se quer dizer é que o nativo digital aprende fazendo. Esta geração não consegue simplesmente ficar parada, sentados em seus lugares, enquanto o professor discorre em aulas expositivas. Para eles, por exemplo, não faz sentido ler um manual de um aplicativo ou de um jogo para saber usá-lo. Os nativos digitais preferem, num processo de tentativa e erro, ir se apropriando da lógica do programa ou do jogo para utilizá-lo. Esse processo pode revelar uma forma de aprendizagem que não é baseada em instruções, que seria dada pelo manual, mas numa busca que parte daquele que precisa aprender e explorar. É disso que se trata a aprendizagem quando o assunto é nativos digitais, uma construção focada na interação, para que possam negociar e trocar informações, onde sua opinião não é apenas respeitada, mas também levada em consideração. É importante ter em vista suas oportunidades em contrapartida das gerações anteriores, que não tiveram os mesmos privilégios. Atualmente, a geração Z é a geração mais conectada e a mais privilegiada em questão educacional, uma vez em que a geração passada lutou para que todos pudessem ter o básico de educação e cultura que antigamente não era vista. Essas oportunidades dão a opção de escolher um futuro melhor do que antes poderia ser alcançado. Diante disso, pais e professores precisam se envolver no processo de desenvolvimento do senso crítico quanto ao uso de determinados endereços eletrônicos. Dessa forma, a navegação pelo terreno frequentemente arriscado e incerto do mundo digital poderá ser usada em práticas educativas. Já no ambiente corporativo, a geração é conhecida por valorizar a flexibilidade e não concordar com o modelo de hierarquia tradicional. Estes também tendem a escolher um trabalho em que a tecnologia esteja inclusa. Também é adotado e muito desejado o método de trabalho home office. O celular faz com que os jovens de hoje vivam em constante diálogo e valorizem a comunicação. Dessa forma, eles tendem a exigir um acesso direto aos superiores e explicação daquilo que lhe é solicitado. Em uma empresa flexível, essa atitude é positiva e até encorajada, mas em companhias com posições bem definidas, o questionamento pode não ser tão bem visto. Atualmente, no mercado de trabalho, há grande discussão sobre a geração Z. Eles são considerados problemáticos e pouco esforçados. As gerações antecedentes normalmente demonstram mais compromisso no ambiente corporativo, podendo ter mais tempo de trabalho e experiência em uma única empresa, de forma que comece a sua juventude e chegue à sua aposentadoria trabalhando em uma única organização. A geração Z tem tido mais visibilidade sobre a conscientização da saúde mental nas empresas. Uma das doenças psicossociais que está em ascensão é o burnout. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes. Tal grupo é impaciente e precipitado. Com ânsia de rápida progressão na carreira, a velocidade com que conseguem informações levou à grande ansiedade relativa às atividades profissionais. Eles não pretendem ou sonham com a longevidade no trabalho, como seus pais. O que deseja hoje é a realização pessoal rápida. Mais da metade dos integrantes de uma pesquisa pontuaram que não hesitariam em mudar de empresa se não atendidas às suas aspirações.
Desse modo, para as empresas, o esforço em recrutar e desenvolver os profissionais corre o risco de ser em vão, devido à alta rotatividade que eles vêm impondo. Para os nativos digitais, a busca pela qualidade de vida é um item de extrema importância, e o equilíbrio entre os anseios profissionais e pessoas também. Eles buscam incansavelmente aliar o seu trabalho com os valores que pregam na vida particular. Temos, por fim, a consideração de que a tecnologia é uma ferramenta ótima, mas que deve ser usada com responsabilidade. E você, já pensou em como a tecnologia está impactando a sua vida? Caligares observa que a vida é como uma breve passagem por um circuito de montanhas russas. E vivenciar tal experiência anestesiado, sem gritos, pavor e risos, é como jogar o dinheiro do bilhete fora. Por isso, temos uma proposta para que você entenda melhor como deve aproveitar cada segundo dessa viagem. Se você sente que tem sido afetado por um dos sintomas desses aspectos, na saúde mental, na educação e no mercado de trabalho, considere cumprir um desafio com a gente. Vamos experimentar por um período que você mesmo pode escolher de acordo com a sua necessidade, ficar fora das redes sociais dispensáveis, como o Instagram, o TikTok, entre outras, aquelas que não interferem no seu trabalho e na sua comunicação. Queremos que trate esse teste como um experimento científico. Procure entender mais sobre, registre quais sintomas do uso excessivo de mídias digitais você tem percebido, como a impaciência, a autocomparação, o estresse, e acompanhe ao longo do período escolhido se essas emoções têm se manifestado na mesma intensidade. Como estamos no final do ano, podemos sugerir também que você faça isso durante as férias. Assim você vai perceber o impacto direto no aproveitamento do seu tempo. Agora, comenta aí se você decidiu participar desse experimento e qual período você escolheu. Depois desse prazo, volta aqui e conta pra gente o que você sentiu de diferença no seu dia a dia.